Olá, querido amigo, querida amiga. Aqui estamos mais uma vez, apoiados na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, para falar hoje sobre o tema das condições da ação no novo Código de Processo Civil. Vamos lá. Antes de tudo, deve-se recordar rapidamente que existem elementos formais para a existência de uma ação como um instrumento concretizador de processo. Portanto, a ação, para que ela possa ter viabilidade e para que ela possa ser devidamente analisada e então ter o seu curso natural, ela precisa implementar alguns requisitos formais. A esses requisitos formais, portanto, requisitos prévios, nós chamamos de condições da ação, e já era assim desde a tradicional doutrina de direito processual. Veja-se que, no velho Código de Processo Civil, as condições da ação eram observadas a partir de 3 elementos: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Esta última, a possibilidade jurídica do pedido, no novo Código de Processo Civil, deixou de ser condição da ação, ou seja, deixou de ser elemento de forma e passou a ser análise de mérito. E assim já era, tempos atrás, doutrinariamente observada, pois, se estou a analisar o pedido, se ele é possível ou não, ou impossível, estou a analisar, de certa forma, o mérito. Razão pela qual, no novo Código, a impossibilidade jurídica do pedido ela é trazida para análise de mérito e não mais persiste como condição da ação. Segundo ponto importante em relação ao que estamos hoje conversando com os amigos é o de que parcela da doutrina começa a ensaiar, em relação ao novo Código, uma nova estruturação desses elementos. No velho Código se falava em condições da ação, expressamente. No novo Código, essa expressão condições da ação, ela não está em nenhum momento referida no Código. O que fez a alguns crer que estaremos frente a uma extinção das condições da ação. Para alguns, essas condições da ação são trazidas para a estrutura dos pressupostos processuais. Discordamos veementemente dessa orientação, por 2 razões. Rapidamente vamos conversar sobre elas. A primeira, por sabermos que, assim como afirmado por Galeno Lacerda, lá no Despacho Saneador, temos requisitos formais para o processo e requisitos formais para a ação, coisas amplamente distintas. Os requisitos ou elementos formais de processo deu-se o nome de pressupostos processuais, estudado a partir de Oskar von Below, que lá em sua época tornou o processo uma ciência efetivamente estudada e construiu os elementos daquilo que nós chamamos de pressupostos do processo, pressupostos processuais, que atingem ao processo como fenômeno. Do outro lado, nós temos então os requisitos de forma ou as condições da ação, que atingem a ação, que é amplamente distinta do processo. Razão pela qual entendemos, muito embora não haja no Código a expressão condições da ação, persistirem as condições da ação como elemento de controle formal da demanda, especificamente da ação. Para ser pontual, vejamos 2 dispositivos que podem nos levar a essa conclusão. Primeiramente, o artigo 17. Veja comigo, por favor. Diz o seguinte, o artigo 17 do novo Código: para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Veja, o duplo requisito, já não contando mais com possibilidade jurídica do pedido. Então, legitimidade e interesse são os 2 requisitos para que eu possa postular em juízo e utilizar-me da ação. Veja que o dispositivo também não fala de condições da ação, mas isso não quer fazer crer que não há mais condições da ação. Essas condições estão aqui. Quais são? Interesse e legitimidade. E isso se reforça ainda mais se nós observarmos o artigo 485 do novo Código, que separa bem o que é pressupostos do processo, ou pressupostos processuais, e o que são as condições da ação. Veja comigo o artigo 485, por favor. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4º, trabalha elementos de pressupostos: verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, o inciso 4º fala de vícios de pressupostos do processo. Veja o inciso 6º, portanto, inciso separado,
não sendo trabalhado como pressupostos. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6º, verificar a ausência de legitimidade e interesse, que são condições da ação. Esta é, além da outra explicação anterior, a segunda razão para compreendermos por que as condições da ação continuam existindo no novo Código de Processo Civil, muito embora não tenham a afirmação expressa como condições da ação, já que pressupostos estão ligados a processo, condições da ação estão efetivamente ligados à ação. Processo e ação são elementos amplamente distintos, que não se pode confundir, razão pela qual pressupostos e condições da ação também não se podem confundir. Preste atenção nessa informação, o artigo 485 separa pressupostos e as condições da ação em incisos diferentes, o que nos indica, evidentemente, permanecer existindo aquilo que já conhecíamos há muito tempo atrás como condições da ação. Deixo aqui um abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.